Meus irmãos, meus amigos, eu vos cumprimento com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero vos dizer que neste momento vamos fazer um breve estudo sobre: existe salvação no juízo final? Ou existirá salvação no juízo final? Muitos teólogos dizem que não haverá salvação. Eu sempre vi dizer, no meio aonde eu congreguei, por onde eu passei, os teólogos dizem que não há salvação no juízo final. Mas se a Bíblia diz, vamos ver o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 25. Em Mateus capítulo 25, em São Mateus capítulo 25, nos versos 33, ou melhor, vamos ler desde o verso 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui ele está dizendo que haverá salvação, a menos que isso aqui não seja o juízo final. E quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, ou seja, no tribunal de Cristo. E todas as nações serão reunidas diante dele. O que é isso aqui? É o juízo final. Em Romanos capítulo 14, nós temos, a partir do verso 9, verso 11, diz assim: porque está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Verso 11 e 12 de Romanos, 14 de Romanos. Versos 11 e 12 do capítulo 14 de Romanos. Isso aqui é o que? Juízo final. Vamos ver agora Apocalipse capítulo 20. Capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que neles havia, e deu a morte e o inferno os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E aquele que não foi achado escrito seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja bem que ele, nos versos 12 e 13 ele fala segundo as suas obras. Nos versos 14 e 15 ele fala lançado no lago de fogo 2 vezes. Então, vimos aí o juízo final. O juízo final. Nós vemos na Bíblia muitos juízos. Por exemplo, no livro de Jó, no livro do patriarca Jó, nós vemos ali que aconteceu, né? Que aconteceu um juízo no céu. E sucedeu que, e vindo um dia, verso 6, capítulo 1, verso 6, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O que é isso aqui? É um dia de juízo. Jesus falou aos apóstolos que o inimigo ele pediu para que Satanás pediu para se andar com os apóstolos como trigo. Mas aí diz aqui, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Então aqui Jesus, avisando a Pedro, quase que a fé de Pedro estaria a ponto de desfalecer. Mas Jesus disse, eu roguei por ti. Então isso aqui foi, o que aconteceu então? Foi um dia de juízo. Um dia de juízo. E se tem um juízo final, com certeza tem que ter juízos antes do juízo final. Mas haverá salvação ali? Essa é a pergunta. Então, conforme diz em Apocalipse, conforme nós lemos em Apocalipse, o que nós lemos em Apocalipse? Que foi lançado no lago de fogo todo aquele que não foi achado o seu nome escrito no livro da vida. Quem são esses que serão salvos ali no juízo final? Se não é a igreja. Quem são esses que serão salvos no juízo final? Irmãos, a palavra de Deus é interessante. Quem são esses que serão salvos no juízo final? A palavra de Deus tem um nome para eles.
a Universal Assembleia, tá? A Universal Assembleia, Hebreus capítulo 12, verso 23. A Universal Assembleia. Que Universal Assembleia é essa? Mateus capítulo 25 responde. Olha só. A Universal Assembleia, Mateus capítulo 25, verso 31, 32. E todas as nações serão reunidas diante dele. Que é isso? Todas as nações reunidas. Universal Assembleia. Universal Assembleia. Então todas as nações serão reunidas diante dele. E quem são esses? E através de que eles serão julgados? Segundo as suas obras. Mas a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Se a salvação não é pelas obras, então por que vai ser julgado pelas obras? Irmão, então se não é pelas obras e vai ser julgado, se a salvação não é pelas obras, vai ser julgado pelas obras, então quer dizer que não é salvação, então? É salvação sim. Eu perguntei ao Espírito Santo por que, né, que ia ser julgado pelas obras, e ele me disse: porque vai ser julgado pelas obras para revelar o que cada um é. Mas tem que ser o que para ser salvo? Mateus capítulo 5, a Bíblia responde quem são os que serão salvos. Isso aqui não é igreja, viu, irmãos? Não estamos tratando da igreja. Hebreus capítulo 12, verso 26 fala: Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos. Eu estou falando só sobre a Universal Assembleia para responder a pergunta: haverá salvação no juízo final? Certo? Então, eu já provei que o juízo final, já mostrei o juízo final, é uma reunião de todas as nações diante dele, diante do tribunal de Cristo, né? E ali vai ser decidido, vai ser separado os bodes das ovelhas, e quem não foi achado escrito o nome no livro da vida será lançado no lago de fogo. E quem são esses que têm o nome escrito no livro da vida? Olha aqui, Jesus falando: bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. No verso 4 ele falou aos que choram, ele disse: vocês serão consolados. Aos mansos, no verso 5, aos mansos, ele disse: vocês herdarão a terra. No verso 6, aos que têm fome e sede de justiça, ele diz: vocês serão fartos. No verso 7, aos misericordiosos, ele diz: vocês alcançarão misericórdia. No verso 7, os misericordiosos, vocês alcançarão misericórdia. No verso 8, os limpos de coração, vocês verão a Deus. No verso 5, os mansos, aos mansos ele diz: vocês herdarão a terra. No verso 8, aos limpos de coração ele disse: vocês verão a Deus. No verso 9, aos pacificadores ele diz: vocês serão chamados filhos de Deus. No verso 10, aos perseguidos por causa da justiça, ele disse: de vocês será o reino dos céus. Isso aqui é o que, meus queridos? É salvação na veia. Então, aos mansos, aos misericordiosos, aos pacificadores, aos que têm fome e sede de justiça, então todos esses aqui
fazem parte da Universal Assembleia. Já tem a salvação garantida, já tem a salvação garantida. Ele não diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, vocês alcançarão. Bem-aventurados aos que praticam misericórdia, eu darei a salvação para vocês se vocês praticarem a misericórdia. Ele não disse isso. Ele disse: bem-aventurados os misericordiosos. Uma coisa é você ser misericordioso, outra coisa é você praticar misericórdia. Uma coisa é praticar misericórdia fingindo ser misericordioso. Outra coisa é praticar misericórdia por ser misericordioso. Então você está vendo aí que não é as obras que salvam, mas é as obras que mostram quem você é. E você vai ser salvo pelo que você é. Não é pelo que você fingiu ser. Não, porque a Deus ninguém engana. Então essa é a Universal Assembleia. Esta é a Universal Assembleia e ela tem a salvação garantida diante de Deus. Muitos desses estão morrendo em muitos lugares no mundo, ainda hoje. Muitos morrem nas guerras, lutando pelo seu país, bravamente, heroicamente. Muitas pessoas de bem estão morrendo sem ter a chance de ter ouvido falar do Evangelho. Aí você vai dizer assim: não, mas Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Não, ele disse, é exatamente isso que ele disse. Porque eu não posso ir contra a palavra, está escrito. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Mas escuta, para você não crer, tem que acontecer o seguinte: alguém tem que pregar para você e você não crer. Você dizer: não, eu não aceito, eu não creio, eu não quero, não aceito, eu não creio. Não creio nisso que você está falando e pronto. Mas e se não houve quem pregasse? Se não houve quem pregasse para uma pessoa que ela ia crer e ia ser batizada. E aí? Ela não teve oportunidade para dizer que não, ou para dizer sim ou não. Quantas ainda hoje estão morrendo? Quantas antes de Cristo não morreram? Quantas ainda hoje estão morrendo? E quantas ainda vão morrer sem ter oportunidade de ouvir falar do Evangelho, ouvir falar de Cristo? Você acha que Deus é mau? Deus vai mandar? Não. Jesus Cristo, ele tinha pressa de fazer esse decreto. Capítulo 5 de São Mateus é o decreto da salvação. Missionário Noemias, tá? Diz e afirma: revelado pelo Senhor. Capítulo 5 de São Mateus é o decreto da salvação. A partir do verso 11 vai falar da igreja dos primogênitos. Bem-aventurados sois vós, exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Isso aqui está falando para a igreja, mas o assunto da igreja vai ser num outro vídeo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Guarde esse estudo, confira na Bíblia, estuda conosco e vamos em frente esperando a vinda de Jesus.